Olá, bem-vindos ao nosso encontro para o dia 111 do Plano de Leitura Bíblico. Hoje a gente vai mergulhar em três histórias que, olha, são incríveis e mostram como a fé pode ter muitas, mas muitas faces diferentes. Pensa comigo, o que uma estrada poeirenta no meio do deserto, uma muralha de uma cidade antiga e um lamento cheio de dor podem ter em comum? Parece uma salada de frutas, né? Mas hoje a gente vai descobrir como cada um desses cenários revela uma parte única e super poderosa da nossa jornada de fé. Bora lá desvendar isso. Então, a nossa primeira parada é lá em Atos, capítulo 8. É aqui que a gente encontra uma história fantástica, a de Filipe e do eunuco etíope. É um exemplo perfeito daquela fé que não começa com uma certeza absoluta, mas com uma busca sincera para entender as coisas. E aqui tá o pulo do gato. O eunuco era um cara importante, um alto oficial lendo as escrituras. E mesmo assim ele tem uma humildade impressionante e admite: como é que eu vou entender se não tiver ninguém para me explicar? Essa pergunta tão simples abre a porta para uma das conversas mais transformadoras de toda a Bíblia. Ele não finge que sabe tudo, ele quer clareza. A gente consegue ver a jornada dele acontecendo, passo a passo. Primeiro, uma leitura curiosa, cheia de dúvidas. Aí acontece um encontro que só pode ser providência divina com Filipe. Depois vem a explicação clara que conecta tudo a Jesus. E por fim, a resposta de fé do eunuco, que pede para ser batizado. Isso mostra que a fé é um processo, uma caminhada, e não só um estalar de dedos. E a grande lição que fica aqui é essa: a fé não exige que a gente tenha todas as respostas de cara. Uma busca honesta, sabe? Uma vontade de perguntar, de aprender, isso já é um ponto de partida poderosíssimo e totalmente válido. Agora, vamos mudar de cenário. A gente sai da fé que busca entender e vai para a fé que se traduz em ação. Lá em Josué, nos capítulos 1 e 2, a gente vê que a fé não é só sobre pensar, é sobre agir. Agir com coragem, mesmo quando o risco é gigantesco. Essa é a ordem que Deus dá diretamente para Josué. Imagina a responsabilidade: liderar uma nação inteira para conquistar uma terra. A coragem dele não vem de si mesmo, mas da promessa de que Deus estaria com ele em cada passo. A repetição do seja forte e corajoso mostra o quanto essa certeza é fundamental para a fé que age. E o que eu acho fascinante aqui é o contraste. De um lado, temos Josué, o líder oficial, agindo em obediência direta. Do outro, aparece Raabe, uma estrangeira, uma prostituta que arrisca a própria vida para esconder os espiões. A fé dela também é pura ação, mas não vem de uma ordem direta, e sim daquilo que ela ouviu sobre o poder de Deus. E a atitude da Raabe não foi um impulso. Olha só a profundidade do que ela diz. Ela declara: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Ela lembra dos milagres do passado, como o Mar Vermelho, e termina com uma afirmação teológica poderosa. O Deus de Israel é o Deus soberano de tudo. A ação corajosa dela estava toda ancorada nessa convicção. E aqui está, de forma brilhante, a segunda face da fé. Ela não é passiva. A fé se move, age, se apoia nas promessas, mesmo quando o futuro é incerto e o presente é bem perigoso. Bom, agora a gente chega na nossa última leitura em Jó, capítulo 21. E vamos encarar a face talvez mais desconfortável da fé, aquela que ousa questionar. Aqui, o que a gente encontra é um lamento brutalmente honesto diante de uma realidade que parece não fazer o menor sentido. Essa pergunta de Jó é de cortar o coração. Depois de perder absolutamente tudo, ele olha ao redor e vê o completo oposto do que ele sempre acreditou: os maus prosperando. Essa não é uma pergunta de quem não tem fé, mas sim de uma fé que está lutando desesperadamente para conciliar o que crê com o que vê. E Jó não fala por alto, não. Ele lista ponto por ponto o que ele está observando. As casas dos ímpios são seguras, eles têm tudo do bom e do melhor, os filhos deles são felizes e ainda por cima eles rejeitam a Deus abertamente. Jó está jogando a dura realidade na cara da teologia superficial dos amigos dele. O ponto crucial é este: Jó não aceita respostas fáceis, nem um consolo vazio. Ele chama os argumentos dos amigos de absurdos, de pura falsidade. Para ele, uma fé de verdade tem que ser honesta sobre as contradições, sobre a dor. Ele prefere o silêncio de Deus do que a mentira dos homens. E a lição poderosa que Jó nos deixa é que a dúvida não é o contrário da fé. Muitas vezes, o questionamento sincero, o lamento, essa briga honesta com a realidade, tudo isso faz parte de uma fé que está amadurecendo, ficando mais profunda.
Certo. Então, como é que a gente une esses 3 caminhos tão diferentes? Uma busca para entender, uma ação cheia de coragem e um questionamento honesto. O que será que essas 3 faces da fé nos ensinam quando a gente olha para todas elas juntas? A grande conclusão é que não existe um molde, uma forma única para a fé. É fascinante, né? A fé cheia de certeza de Josué e Rabi parece o oposto da fé cheia de dúvidas de Jó. Mas a jornada espiritual é assim mesmo, complexa. Tem momentos em que a gente é o eunuco, cheio de perguntas. Tem momentos de agir com coragem. E tem momentos de lutar com as perguntas difíceis, como Jó. Todas são expressões válidas de uma fé autêntica e real. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, para a gente pensar um pouco. Hoje, na nossa caminhada, com qual dessas faces da fé a gente se identifica mais? Quando a busca, quando a ação ou quando o questionamento? Reconhecer o momento em que estamos já é um passo gigante para a gente continuar crescendo. E aí, se essa nossa conversa de hoje ajudou de alguma forma, não se esquece de deixar sua curtida e de seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar tendo mais reflexões como esta. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.